Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Um forte abraço. Desde já, peço o seu like. Jogadura e Arrebenta, compartilhe o nosso link nas suas redes sociais. Jogadura e Arrebenta, também se inscreva no nosso canal se você ainda não conhece o nosso trabalho aqui no canal O Wendel, meus amigos. Somos uma família de mais de 5.200 inscritos. Venha participar também da nossa produção de conteúdo. Meus amigos, jogando duro e arrebentando, nós temos duas pautas. A primeira é o treinamento do Esquadrão de Aço. Marco Antônio, jogador do Bahia, retorna aos treinamentos e também nós vamos reagir aqui à entrevista coletiva do jogador Daniel, claro, expondo o nosso ponto de vista sobre as perguntas que foram feitas para o jogador, beleza? Vamos colocar aqui na nossa tela a nossa primeira pauta. Marco Antônio treina com bola e Bahia segue preparação para pegar o CRB. Elenco tricolor participa de treino tático comandado pelo técnico Eduardo Barroca. O Bahia precisa mesmo de um treino tático, né? Mas é só para 2023, pai, não dá mais tempo não. Agora é tentar vencer a equipe do CRB. Em preparação para enfrentar a equipe alagoana, neste domingo, 18h30, beleza? O elenco do Bahia voltou aos trabalhos na manhã desta terça-feira. Treinou segunda-feira também, né? Em campo, os atletas iniciaram as atividades com um exercício de movimentação e troca de passes. Em seguida, o grupo foi dividido pelo técnico Eduardo Barroca em 3 times para um treino tático. Sempre vem usando, né? O Barroca sempre vem fazendo a divisão de 3 times e preparando taticamente o elenco. É uma forma que eu não me lembro que o Enderson ou o Guto Ferreira faziam. Enquanto isso, o auxiliar Felipe Lucena comandava uma atividade de ataque contra a defesa com o restante da equipe. Desfalque na partida, na última partida, o meia atacante Marco Antônio retornou aos treinos com bola. Já o goleiro Danilo Fernandes, a gente sabe que só retorna em 2023. O Marco Antônio, quando entrou no jogo, naquele jogo contra o Vila Nova, ele entrou bem, né? Ele não fez um jogo ruim, não. Mas no Guarani, no jogo contra o Guarani, ele sentiu alguma situação muscular e não pôde entrar. Já retorna aos treinamentos. É um jogador para segundo tempo, não é verdade? Um jogador de segundo tempo que não deverá ficar no Bahia em 2023. Aqui está o Marco Antônio treina com bola porque ele estava machucado. No entanto, deverá ser o último jogo do Marco Antônio nesta equipe do Bahia. Para mim será surpresa se o Marco Antônio der continuidade aos seus trabalhos neste novo Bahia que está nascendo, né? O Bahia com o Grupo City. Acredito que não. Embora o jogador mostrou potencial no Botafogo. Em 2017 também fez aí, até com o Guto Ferreira, né? O Guto que colocou o Marco para jogar. No entanto, depois disso ele não vem tendo bons jogos, né? Ele não vem atuando bem e este ano, de fato, não foi um ano bom para o Marco Antônio, diferente de 2021. Meus amigos, Daniel foi um entrevistado, né? Entrevista coletiva do atleta. O Daniel sempre vem sendo escolhido para as entrevistas coletivas, não é verdade? Por quê? Na realidade, Daniel tem um perfil de confiança muito grande e se expressa muito bem. O Daniel não é um jogador de frases curtas, né? Nós temos alguns jogadores de frases bem curtas, o Jacaré, por exemplo, o Davó, nós temos também o Caio Vidal, são jogadores de frases bem curtas. O Daniel não, o Daniel fala e tem argumentação, ele sempre vai tecendo mais comentários, isso faz com que a entrevista ganhe um pouco mais de profundidade, beleza? No entanto, o Daniel é espelho muito dessa equipe, que me parece que é extremamente confiante, mas não tem a capacidade técnica para justamente poder reverter situações, solucionar problemas que aparecem no campo. Então, muitas vezes você chega bem confiante, muitas vezes até bem preparado taticamente, só que o time de lá vai jogar também. E aí, quando ele bagunça um pouco o que foi planejado, a equipe acaba se perdendo. Embora estava nitidamente claro que o Vila Nova iria se fechar, que o Guarani gosta da bola, gosta de trocar passes. O Moza é assim. Então, uma das situações do Bahia é justamente, aparentemente, não se adaptar ao adversário, mesmo treinando para encará-lo. Isso vem muito da troca de técnicos, do erro de escolha dos treinadores também, né? O Bahia trocou demais de técnico e, ao mesmo tempo, errou na escolha dos técnicos, né? Errou, e já mostrou isso claramente, que ao deixar Guto permanecer para 2022, já houve um erro, né? O Bahia é uma equipe que seria protagonista da Série B. E o Guto Ferreira gosta de jogar de forma reativa. Então, muitas vezes, o Guto não se encaixava muito bem dentro dessa realidade de Série B, embora
o Guto Ferreira tenha feito bons trabalhos na própria Série B. O Henderson é o pior de todos. Eu acho que a questão da vinda do Henderson, e aí a responsabilidade está diretamente ligada ao homem da chave, que é o Freeland, diretamente ligado. Este erro do Henderson foi fatal para o esquadrão. E o Barroca, com pouco tempo de treinamento, também demonstra que não tem assim a capacidade, técnico do Bahia, assim, com o Bahia numa necessidade tão extrema de subir. No entanto, o Barroca só tem 6 jogos, então não dá para avaliar bem. Não foi ele que montou essa equipe e tudo mais, mas ele errou no último jogo, beleza? Isso não tira o mérito dos erros do Barroca no último jogo contra a equipe do Guarani, principalmente nas decisões que ele tomou durante a partida. Daniel tá aí, ó, avalia risco do Bahia ser afetado em julgamento de Sport Vasco da Gama. O julgamento acontece na quinta-feira, né? 18h30, nós vamos estar acompanhando. A tendência, conforme informações de repórteres do Rio de Janeiro, é que o Vasco da Gama, vai pegar esses 3 pontos aí. No entanto, os repórteres do Sul e do Sudeste, é evidente que eles têm uma visão mais focada por lá, né? E menos aqui na nossa região. Tomara que a análise dele não esteja correta, né? Até porque os repórteres e jornalistas usam e se fazem muito de fontes diretamente ligadas ao processo. Então nós temos que ficar muito atentos. A possibilidade, conforme a imprensa do Sul, é que o Vasco tenha esses 3 pontos aí, beleza? Mas nós vamos aguardar o desfecho da situação. Daniel falou o seguinte com relação à situação do julgamento do Sport versus o Vasco da Gama. Abrindo aspas para Daniel, ele diz, isso a gente não pode controlar, a gente acompanha de longe o noticiário. O que a gente tem que fazer é treinar, chegar no nosso jogo em Maceió, com todo respeito ao CRB, jogar para ganhar, conseguir nosso triunfo, porque independente do resultado desse julgamento, não vai afetar em nada. Meus amigos, é uma confiança extrema do Daniel, né? Muito confiante. Não quer nem saber se vai julgar ou não. Nós temos que chegar lá contra o CRB e vencer. As palavras são boas, são convincentes. No entanto, quando encaixa na realidade, a gente percebe, né, que confiança e capacidade é muito diferente, A pessoa pode ser extremamente confiante, mas não tem capacidade de exercer aquela função. A pessoa pode ser extremamente confiante, mas quando chega na hora H, meu amigão, treme na base. Meus amigos, o Bahia teve 2 chances na Arena Fonte Nova de vencer. O elenco, nas suas entrevistas coletivas, altamente confiante, todos eles. Eu me recordo muito do Caio Vidal, muito confiante para o jogo contra o Grêmio, muito confiante. Chegou lá, não jogou nada. O Daniel é um jogador que tem confiança e também demonstrou em vários jogos da Série B, mas não todos os jogos, teve jogos que ele oscilou bastante, que realmente ele tem capacidade. O Barroca fez um elogio para ele assim, botou lá em cima, né? Dizendo que o Daniel faz falta em qualquer equipe do futebol brasileiro. No entanto, o Daniel está falando pelo grupo. Ele fala várias vezes a gente, e ele vai falar mais nas outras aspas aqui que eu vou colocar. Então, ele fala pelo grupo e fala que o grupo está confiante. Mas, na realidade, confiança e capacidade são histórias diferentes. Meus amigos, muitas vezes o cara tem um grande potencial, mas falta aquela confiança, não é verdade? O André, por exemplo, lateral direito do Bahia, eu vejo que ele tem capacidade, mas muitas vezes ele não tem confiança de procurar no 1 contra 1 o drible, de buscar avançar um pouco mais, sabe? Então, o trabalho que deve ser feito no André, nesta carreira dele de futebol, ele é um garoto novo. É dar ao André mais confiança. Ao mesmo tempo, capacidade física, velocidade, né? Um pouco mais de tática, né? De técnica para ele. E aí ele vai conseguir fazer uma boa carreira no futebol. Mas nós temos muitos jogadores que são extremamente confiantes, mas não têm aquela capacidade. E nós não podemos confundir confiança com individualidade. O Jacaré, por exemplo, é extremamente confiante, mas é muito individualista. Em vários jogos ele vem mostrando isso. Alguns jogos deu certo, outros ele tem que jogar mais coletivamente. Equilíbrio. Muitas vezes a gente tem que assumir responsabilidades de fato, e ele assume. Só que ele não tem essa capacidade técnica toda para a todo momento buscar a individualidade, pensando que vai resolver sozinho. Não vai. É importante que ele, mesmo confiante, saiba
que ele tem um limite na capacidade técnica dele. E o futebol é coletivo. Ele precisa dos companheiros para justamente jogar até melhor. Então esse conselho eu daria para o Jacaré. Abrindo aspas novamente aqui para o Daniel, colocando aqui na tela, ele vai dizer o seguinte, ele fala sobre a questão do tropeço do Bahia, né, diante do seu torcedor. Os jogadores do Bahia perderam um momento espetacular que seria vibrar, comemorar com seu torcedor na Arena Fonte Nova. Wendel, o Bahia vai subir para a Série A? Vai. Mas os jogadores vão comemorar com a torcida bem menor, que estará em Alagoas, torcida bem menor, se comparar com a Arena Fonte Nova, não é verdade? Então, e não tem aquele clima, né, que ele teria se jogasse e vencesse e classificasse em Salvador. Então, os jogadores perderam um grande momento que iria ser marcado na história do atleta. Não terá mais. Então, o Daniel vai falar sobre essa questão do tropeço. Meus amigos, abrindo aspas para Daniel, ele diz o seguinte: pensamento deve ser positivo, ter bastante confiança na nossa semana de trabalho, na semana do professor, dos trabalhos que ele passar, dos jogadores que vão começar jogando, dos que vão entrar dentro de campo. Isso não pode faltar. A confiança de todo mundo estar lá em cima. Isso é 100%. Volto a repetir. Confiança demais, capacidade de menos. Realidade é essa. Meus amigos, se vocês pensam ao contrário, fica tranquilo, de boa, desde que respeitando a nossa opinião, tá bom? Respeitando a opinião da gente. Eu falo a gente porque tem muitos que vão muito nesta linha também. Anota aí, papá. Confiança demais, capacidade de menos. Isso foi mostrado ao longo das entrevistas coletivas antes dos jogos do Bahia. Sobretudo nesta reta final. 9 jogos, somente um triunfo. Muita confiança. Resultado em campo, nada. A verdade é essa. Então nós estamos extremamente confiantes. Os jogadores estão muito confiantes. Conforme o Daniel, ele fala muito em a gente. Mas, ao mesmo tempo, não está muito ligado à capacidade de jogar e envolver o adversário e vencer os jogos. A realidade é essa. Abrindo aspas novamente aqui, ó, e não mais para o jogador Daniel, é muito na questão dos números. 97,6% o Bahia tem de chances para subir para a Série A. Daniel garantiu que ninguém está assustado no elenco, até porque o Bahia só depende de seus próprios esforços. Aí que tá. Porque o Bahia dependeu dos seus próprios esforços e não conseguiu o resultado. Dependia de outros resultados que foram bons para o Bahia e ele não fez a própria parte. Volto a repetir. O Bahia engasga com o seu próprio cuspe. Aí que tá. Meus amigos, 2022 com o Bahia na Série A. O Bahia vai subir. Mas é o ano que o Bahia tem que jogar no fundo do poço e esquecer que ele existiu. Porque não foi bom. E mais engraçado de tudo, né? Conseguiu o principal objetivo, que é subir para a Série A. É como tá aí na UFMG. Bahia, na moral, não vai lutar contra a matemática não, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, isso seria um vexame total, não somente na questão da matemática, mas todas as circunstâncias, né? O Bahia está no G4 desde a primeira rodada. E na última rodada sair, tá de brincadeira. Isso é o maior vexame da história do Bahia. Os jogadores vão fazer um jogo contra o CRB para evitar o maior vexame da sua história. Meus amigos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Evitar o maior vexame da história. O jogo do Bahia contra o CRB, ele é um jogo que não é somente para subir para a Série A. É evitar o maior vexame da sua história. Desde a primeira rodada, no G4, e chega na última rodada, dá espaço para um outro clube subir. Isso daí é muito sério e a gente precisa refletir sobre essa situação. Meus amigos, voltando aqui aspas para o Daniel, ele fala aqui, ó, semana de treino está sendo boa, o clima está bom. Hoje está sendo o segundo dia de treino pegado, muito forte. Mais de 2 horas dentro de campo no sol, matou os caras. Aí arrebentou. Fisicamente o Bahia está muito mal. E os caras estão jogando 2 horas no sol, vai chegar lá em Alagoa, meu irmão. Vai chegar morto. A gente sabe o que precisa fazer, melhorar. A gente sabe que ficou devendo nos últimos jogos. Então perceberam que o Daniel fala muito a gente, ele está falando pelo grupo.
Ele tá falando pelo grupo. Então, meus amigos, arrebentem jogar duro no like aí, porque o Daniel foi perguntado sobre a situação do Bahia ao longo do campeonato e não teve a capacidade de antecipar a classificação. O Daniel responde da seguinte forma: nós vacilamos nesses 2 últimos jogos em casa, precisando de um triunfo, não ter conseguido. Neste aspecto, vacilamos. Meus amigos, e vacilou feio, viu? Vacilou feio, porque perdeu a grande oportunidade de comemorar com o seu torcedor, de entrar na história, de viver um momento épico com a torcida do Bahia. Tem muita coisa que os jogadores do Bahia, comissão técnica e diretoria do Bahia, presidência do Bahia, perderam a grande oportunidade. Festa montada, trio elétrico, mosaico, tudo muito especial. O Salvador parou para esse jogo. E o que aconteceu, papá? 40 minutos o Guarani empatou. Então, resta somente a esses jogadores colocar o Bahia na Série A e, sinceramente, Daniel, que tem uma personalidade forte, outros jogadores, o próprio Belintani, conquistou a vaga. Agradece ao torcedor, que eu tenho certeza que vai agradecer. Mas jogar em diretinha na galera não vem não, pai. Não vem não. Não vem não. Porque vocês não podem ir à forra. As críticas nossas estão sendo feitas com respeito, mas elas são verdadeiras. Elas são verdadeiras. Nenhum torcedor do Bahia está satisfeito com o desempenho do Bahia. Embora esteja na Série A, mas castigou o torcedor. Então resta a este elenco colocar o Bahia na Série A novamente, vibrar, comemorar com a família, comemorar com os torcedores que ali estão, né, em Maceió. Muitos torcedores do Bahia estarão lá. Mas, ó, não tira onda com a gente não, papá. Tira onda com a gente não. Porque tem a galera que faz o gol e fica assim, ó. Manda calar a boca, né? Tem uma galera que faz o gol, velho. Não tira onda com a gente não, pô. Nós temos a total convicção. E vocês também sabem. O próprio Daniel falou, nós vacilamos. Pra aí, pronto, ponto final. Vence, comemora, deixa aí a felicidade bravejar mesmo. Porque eu sei que é um negócio que vocês estão segurando ainda, né? No momento. Eu sei que vocês sofreram, a gente sabe disso. Agora, tirar onda com a galera não, né? Então, quando fizer um gol, quando subir pra Série A, só agradece, meu amigão, só agradece. Porque se não fosse o torcedor do Bahia, vocês não colocariam o Bahia na Série A. A torcida do Esquadrão de Aço é o principal personagem dessa história do Bahia em 2022, subindo para a Série A. Não há um outro personagem igual. O torcedor do Bahia. Este sim deve ser venerado. Por mais que ele criticou, como eu também critiquei, por mais que ele tenha elogiado, como eu também cheguei a elogiar, mas, no entanto, não vá à forra não. Deixa a felicidade tomar conta, sem querer falar que aí, tá vendo, não acreditou na gente, tá vendo aí, ó. Não é nada disso. Então, o discurso tem que ser o discurso de agradecimento. Meus amigos, um forte abraço a todos vocês, muito obrigado. Valeu, um abraço aí pra todos. Ó, não esquece do like não. Na moral, likezando todo mundo aí. Um abraço.